ouça, é melhor ficar andando e visualizando cada um de vocês. Primeira coisa que eu gostaria de saber, quem é papai e quem é mamãe aqui? Levante assim a mãozinha aí, todos os papais e as mamães. Eu tenho uma notícia para vocês. Vocês estão em guerra. Vocês estão em guerra. Porque há uma guerra contra os filhos de vocês. Há uma guerra contra os filhos de vocês. No mundo que nós vivemos, nós temos visto muitas coisas ruins acontecendo. E eu observo aqui tantas crianças, né? E me vem a lembrança. Desde Abraão, Moisés, havia perseguição contra as crianças. Porque havia um principado muito grande sobre a vida das crianças. A ponto de elas serem pedidas para a morte. Mandar matar as crianças que nasciam com menos de um ano de idade. Aconteceu no tempo de Abraão, no tempo de Moisés, porque o inimigo sabe que através de cada uma dessas crianças, através de cada um desses pequeninos, está o verdadeiro louvor, diz a palavra de Deus. Que da boca do pequenino sai o verdadeiro louvor. E eu fiquei quase meditando a respeito disso. E a gente vê que a sociedade moderna hoje, o tempo que nós vivemos, não é diferente daquele tempo de Abraão, nem de Moisés, e nem da perseguição para que Jesus não viesse a nascer. Porque os nossos filhos também estão sendo perseguidos. A gente vê hoje em dia o que a mídia tem mostrado para os nossos filhos. E nós que somos pais precisamos estar atentos. Às vezes a gente olha assim e fala assim, não tem nada a ver. Aí a gente vê uma criança com um tablet, tchum, 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 e mexe melhor do que eu, porque não sei mexer direito. Vê lá no computador, eu estava assistindo uma reportagem da menininha com 8 meses de idade. A mãe tem que levantar e já de manhã, quando ela acorda, ligar o computador, porque se não ligar, ela chora o dia inteiro. E a mídia está jogando essas coisas assim, ó, sabe? Crianças com 2 anos, 1 ano de idade, pedindo, ano de idade, quase nem fala direito, né? Pedindo celular, pedindo tablet. E os pais, infelizmente, não querem dizer não e começam a fazer vontades aos seus filhos. Quero dizer para vocês que isso vai prejudicar a formação moral do seu filho. E nós precisamos estar atentos. Outro detalhe interessante. Antigamente, nós brincávamos com bonecas, não é verdade? Os meninos carrinho, bicicleta, corda, tem muita corda, gente. Muito pique-esconde, muita cobra cega. Agora, se você perguntar às crianças o que é isso, eles não sabem. E nem querem saber. Porque a brincadeira deles são outras. E muitos pais não têm tido consciência disso. Porque por detrás de tudo isso, existe um principado muito grande, a fim de que as famílias sejam desestruturadas. Eu quero dizer para você, quando a tua família não tem estrutura, a sua vida familiar é um fracasso. Os seus filhos vão estar derrotados. E você vai se preocupar o resto da vida e viver em agonia. Não vou falar amém, né? É misericórdia. Mas são coisas que nós precisamos observar. Pai, você vai levar uma palavra para mim, ela está fazendo 1 aninho, está dormindo, não vai entender nada. Vou falar aos pais. E foi de Deus.
Foi de Deus, porque tem muita criança, muitos pais aqui. E vocês vão começar a prestar atenção nos seus filhos. Porque o inimigo não brinca de ser inimigo. E Deus tem uma proposta diferente para a vida da gente. Aí eu li lá em 2 Samuel, conta a história de um valente chamado Davi. Todos conhecem, ou quase todos. Davi era um menino pobre, rejeitado, cuidava de ovelha, vivia no campo. E foi ungido rei. E esse menino, desde pequeno, ele tinha uma força muito grande de querer crescer e fazer a diferença. Ok, Davi foi constituído rei. Só que no reinado de Davi aconteceram algumas coisas. E houve um determinado inimigo de Davi, os filisteus, que levaram da cidade de Davi a arca da aliança, que significava a presença de Deus naquele lugar. E Davi ficou muito preocupado com isso. Muito preocupado. E ele queria resgatar essa arca que significava a presença de Deus de qualquer maneira. E ele foi atrás, ele correu atrás para que isso acontecesse. Só que nas andanças de Davi e naquilo que ele fez para poder restituir esta arca da aliança, que era um objeto que simbolizava a presença de Deus, que precisava estar na cidade de Israel, houve alguns contratempos. E na tentativa dele trazer a arca, ele colocou num carro de boi aquela aparelhagem, aquele instrumento, e alguns bois começaram a andar, né, com aquele instrumento em cima, e aquela peça, né, que simbolizava a presença de Deus. E um daqueles ajudadores, quando tropeçou a carroça, ele tentou colocar a mão na arca. E aquele homem foi fulminado. Morreu. 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 Eu quero dizer para vocês que quando Deus entra no negócio, não adianta a gente querer colocar a mão e dar jeitinho. Ou você coloca na mão de Deus e descansa, ou não coloca. Porque Deus não é um Deus de jeitinho. A vida dos nossos filhos precisa estar nas mãos do nosso Deus, nas mãos do nosso Criador. Falo nosso porque Ele criou a cada um de nós que estamos aqui. Cada coisa. Tudo. Todos nós somos criação de Deus. E a vida dos nossos filhos não é diferente. Então Davi pensou em desistir quando ele soube de uma notícia muito importante. Eu vou ler para vocês, que está lá no versículo 10 e 11. Quando Davi quis deixar e pensar, Jesus, o que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Ai meu Deus, como faz? Ele teve medo, porque viu um homem morrendo fulminado. Porque tentou ajudar, tentou fazer alguma coisa para ajudar. E Deus não precisa da nossa ajuda. Deus é Deus. E como Deus, Ele faz o que Ele quer. Amém? Amém. Então vamos ver o que foi que aconteceu. Diz assim o versículo: não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor para a cidade, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o eteu, 3 meses, e o Senhor abençoou toda a sua casa. 3 meses. Vou botar a mão. 3 meses. Davi não conseguiu, pegou essa arca. Deus escolheu uma pessoa e ele deixou aquela arca na casa daquele homem, Obed-edom. E durante o tempo que aquela arca esteve ali, aquele homem foi abençoado.
E essa notícia percorreu todo Israel. Todo Israel. Que aquele homem estava sendo abençoado. Que os filhos dele estavam sendo abençoados. Que a família dele estava sendo abençoada. Que a casa dele estava prosperando. Eu quero dizer para vocês, quando a arca de Deus está dentro da nossa casa, no nosso lar, há prosperidade. Há prosperidade. Quando a arca do Senhor, que simboliza a presença do Senhor, está na nossa casa, os nossos filhos têm valor. Valor que o mundo tem desprezado. Tá? Os nossos filhos têm valor. Se a gente parar e começar a analisar os próprios discípulos de Jesus, quando Jesus estava chegando numa certa cidade e juntou aquele montão de criança perto de Jesus, os discípulos fizeram assim, ó, e nem essas meninas estão aqui falando muito. Não, vai. Vocês estão conversando muito. Foi assim que os discípulos fizeram. E é assim que muitas vezes a gente está fazendo também. Quando as crianças estão com muito alvoroço, a gente dá um tempo, sai. É assim que a gente faz. Mas Jesus virou e falou assim, ó, deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Quero dizer para você, papai e mamãe, quando Deus te deu um filho, Ele estava te dando uma herança para você cuidar, para você guardar, para você administrar, sabendo que essa herança não é sua, pertence a Ele. E você vai prestar contas a Deus de tudo aquilo que você ensinou para Ele. Ok? Então vamos falar com essas meninas lindas aqui, que eu vou fazer uma entrevista com elas já. Olha como é que elas vão ficar quietinhas agora. Aí vamos lá. Interessante. Nas escolas hoje em dia, gente, eu fico olhando assim, meu Deus, tem coisas que são difíceis de você ver na televisão, ouvir. Hoje em dia, os alunos vão para a escola, eles fazem o que querem, e tem aí uma cartilha do tal do PT, aí que distribuíram nas escolas, que as crianças podem fazer o que quiser, sexualmente falando, gente. O negócio está no estreito. Está no estreito. E se eles não tiverem exemplo de pai e mãe dentro de casa, eles vão fazer besteira. Eu quero dizer para vocês que ensinando o caminho, vocês têm 50% de dar certo. Não ensinando, tem 100% de dar errado. Errado. Agora, o que faz a diferença no nosso lar, na criação dos nossos filhos, naquilo que eles vão ser amanhã, é a presença de Deus dentro da nossa casa. É isso que faz a diferença. Por isso, Davi mandou trazer a arca da casa de Obed-Edom, porque ele queria ser abençoado e queria abençoar todo o seu povo. Gente, não tem como viver uma vida sem mostrar para os nossos filhos que Deus é Deus. Ele pode todas as coisas. Foi Ele que nos formou. E cada um de nós fomos escolhidos desde o ventre da nossa mãe. Ontem eu estava conversando com um rapaz. E no chá de bebê do filhinho dele, eu levei o significado do nome da criança. E ele veio falar comigo, Regina, ele vai fazer 2 anos. Mas é aquilo mesmo que você trouxe pra gente. Ele tá daquele jeito. Eu falei, sabe por quê? Nós pensamos que escolhemos o nome dos nossos filhos. Você pensou, né? Foi você que escolheu o nome Mila Vitória. Mas eu quero te dizer que não foi nem você e nem o Rony. Quem escolheu foi o seu pai que está no céu. E lá ele já havia traçado os planos da Mila. Ele já havia abençoado a Mila. E por isso é Vitória. E eu fui pesquisar o nome da sua filha. Mila significa carinhosa.
se dá ao trabalho, aquela que se preocupa com as pessoas. E Vitória é aquela que sempre traz os louros nas mãos, não desiste, é aquela que persiste até conseguir vencer. Então, aceita essa profecia em nome do Senhor. A sua filha é vitoriosa desde o ventre da mãe, porque assim quis o Senhor. Amém? E quem escolheu o nome dela, você pensa, Deus só jogou no teu coração e jogou no coração do homem. Mas quem escolheu o nome dela foi o Senhor. Quem escolheu o seu nome? Cada um de vocês aqui, ó. Maria, José, Antônio, Rafael, Daniela, Felipe, Lucas, Mateus. Cada nome. Fátima, Michele, Ana. Quem escolheu o nome de vocês? Foi o pai de vocês. Ok? Então, é preciso ter paternidade. Nós precisamos conhecer a nossa identidade para poder criarmos os nossos filhos no caminho que ele precisa andar. E a Bíblia diz, quero dizer para o Rony, quero deixar para a Patrícia, um salmo que diz assim, ó: ensina ao menino o caminho que deve andar, e até quando crescer, ele não vai se desviar. Gente, ensinar é diferente de mostrar. Quando eu ensino, eu vou junto, eu caminho junto, eu educo junto, sabe? Eu aplaudo junto. Se eu tiver de chamar atenção, é junto. Agora, mostrar e fazer assim, deixar ir sozinho. Muitos pais têm feito hoje em dia assim, ó, vai, e eles vão. E quero dizer para vocês, em nome de Jesus, se algum dia vocês disseram, eu estou criando filho para o mundo, em nome de Jesus, peçam perdão a Deus e repreenda isso em nome de Jesus, porque os filhos que nós vemos criados para o mundo são os filhos das drogas, são os filhos da prostituição, são os filhos da perdição, são aqueles filhos que são rebeldes, que não respeitam nem pai nem mãe e fazem pai e mãe chorar. São esses filhos que são os filhos do mundo. Nós temos que criar os nossos filhos para Deus, porque eles pertencem a Deus. E é esse o recado, e é essa palavra que eu tenho para a Patrícia hoje, que eu tenho para o Rony hoje. Olha, a responsabilidade de vocês é grande. Criar a Mila, criar Isaac, no caminho do Senhor. E a arca da aliança dentro do lar de vocês. É isso aí que vai dar a vitória para vocês. Sem isso aí vocês não vão ter vitória. Vai ser só fracasso. Mas se a arca, que é a presença de Deus, estiver dentro do lar de vocês, ou seja, dentro de vocês, vai estar dentro da Mila e dentro do Isaac. Aí você vai falar, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Amém. Outra coisa também que eu queria dizer para vocês. Eu acho que dá uma fugida assim na cabeça. Eu trouxe aqui uma lembrancinha para simbolizar para a Mila. Que a Mila, quando ela estiver maior, esteticamente falando, ela vai ser usada grandemente nas mãos do Senhor. Amém. E Patrícia e Rony, vocês vão se orgulhar da filha que vocês têm. Amém. Ela não veio aqui para nada. Não foi à toa que Deus enviou essa criança para vocês. Não foi à toa. Tem um propósito a vida da Mila. Esse primeiro aninho, o segundo, o terceiro, eu não sei até quando, mas Deus sabe. Então, enquanto elas estiverem aqui, façam o papel de vocês de acordo com a presença de Deus. Quero dizer que sem Deus, nem você nem Rony não vão conseguir. Por isso que a presença de Deus no lar de vocês é essencial. Porque na Arca da Aliança havia o maná, que é a provisão. Havia a vara de Arão, que era o sacerdote, simbolizava o sacerdócio. E havia as tábuas da lei, que é a palavra de Deus. Então, quando a arca do Senhor está no seu lar,
existe provisão de Deus, tá? Existe a palavra de Deus e existe o sacerdócio do pai e da mãe diante dos filhos e sobre toda a família. Então que vocês agarrem essa bênção, agarrem essa palavra e não permita que o inimigo use os filhos de vocês como alvo, como tem usado muitas crianças que poderiam estar aqui, ó, estão por aí, estão por aí. Estão por aí. E isso é muito triste. Então eu trouxe aqui uma lembrancinha para simbolizar. E a Patrícia, o Rony, nunca se esqueça. De ensinar. Aqui, ó. Tá? Olha, Rony, calça e ensina o caminho que a Mila precisa andar. É símbolo do caminho que você vai ensinar a tua filha. Espero que você goste e que seja bênção e que a Mila dê muitas caminhadas para a casa do Senhor com isso aqui, tá? E que a vida de cada um de vocês seja abençoada. Abençoe seus filhos pela manhã, de tarde, de noite. Dê atenção, pare para ouvir, porque quando você não faz isso, o mundo lá fora está ouvindo de formas diferentes para poder estragar o seu filho. E Deus quer ver vocês sorrindo. Nós somos mães, né? Queremos ver a alegria dos nossos filhos. Queremos ver eles felizes, porque quando eles estão felizes, nós também estamos. Então sejam pais, sejam mães, mas que orem, mas que lutem pelos seus filhos. Lutem, homens, mulheres, mães, pela sua família. Não desista dos seus filhos. Não desista. Não desista. Porque o nosso Deus é a arca, é a presença viva que nos traz a vitória em todas as áreas da nossa vida. Então que Deus possa estar abençoando cada um de vocês, cada criança, cada pai, cada mãe, fortalecendo na graça e no conhecimento da palavra do Senhor, para que vocês não venham a errar. Filho, não tem lei da palmada não, se tiver de dar, dá a palmada sim. Ah, não pode agora. Se você não der, a polícia vai dar. Se você não disser não, daqui a pouco ele vai estar roubando. É assim que o mundo faz. Eu tenho tudo. A minha mãe falou não, então eu vou ter. Vou lá e vou roubar. Eu não quero ver isso com meu filho. Então eu tenho que fazer a diferença. E a diferença está na minha atitude, no meu agir com eles. Na sua atitude, Patrícia, na tua atitude, Rony, com os seus filhos. Então, assim, que vocês sejam abençoados. E que ano que vem, esse número de crianças aqui esteja maior. Porque Deus também entrou na arca da aliança, na casa de cada um de vocês. E fez a diferença lá. E vocês foram abençoados. Em nome de Jesus. Amém?